Honoráveis senhores juízes e juízas da Corte Interamericana de Direitos Humanos, representantes das supostas vítimas e demais presentes, boa noite. Meu nome é Thiago Reis e, juntamente com a senhorita Suhaili Youssef, representarei o Estado perante esta Corte no caso Comunidade Chupanq e outra versus Estado de La Atlantis. O propósito desta argumentação é demonstrar que, apesar da tensão gerada pela construção da usina hidrelétrica do Cisne Negro, o Estado não pode ser responsabilizado por ter pautado a sua conduta em consonância com os compromissos assumidos no marco da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Durante minha exposição de 20 minutos, iniciarei destacando a impossibilidade de a comunidade Chupanq como um todo ser considerada como suposta vítima neste caso. Em seguida, na análise do mérito, será evidenciado o respeito aos parâmetros estabelecidos no artigo 21 da Convenção Americana e na jurisprudência deste tribunal para a restrição do direito à propriedade das supostas vítimas deste caso. Posteriormente, será objeto de análise o artigo 25 da Convenção Americana, de modo a se demonstrar o respeito à garantia da proteção judicial efetiva aos jurisdicionados. Por fim, serão objeto de análise os artigos 4º, 5º, 6º e 1.1 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Além de destacar, em exceção preliminar, a impossibilidade de a comunidade Chupanq ser suposta vítima, eu me ocuparei da análise do artigo 21 e do artigo 25 da Convenção Americana. E, em seguida, a senhorita Suhaili Youssef analisará os artigos restantes, bem como as eventuais reparações cabíveis. Feito esse esquema de como o Estado procederá na sua sustentação oral, com a devida vênia do Tribunal, inicio a minha exposição. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ao apresentar este caso à Corte Interamericana, solicitou que fosse reconhecida como suposta vítima não apenas os integrantes da comunidade Chupanq, porém ela própria. Entretanto, é necessário pontuar que a Convenção Americana sobre Direitos Humanos outorga direitos de titularidade exclusivamente individual, ao contrário, por exemplo, da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos. Com relação especificamente aos povos indígenas, o entendimento deste tribunal nos casos Salhoya Masha versus Paraguai, de 2006, e Chak Mok Kasek versus Paraguai, de 2010, é claro ao determinar que são considerados supostas vítimas os integrantes das comunidades indígenas, dada a necessidade da sua individualização. Destaque-se que, ao contrário do que os representantes das supostas vítimas poderiam alegar, a interposição desta exceção preliminar nesta etapa processual é tempestiva, visto ser esta a primeira oportunidade que o Estado tem para se manifestar sobre as alegações da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Dessa forma, honoráveis magistradas e magistrados, o Estado, respeitando o princípio do estoppel, solicita que seja declarada a inadmissibilidade da comunidade indígena Chupanq como suposta vítima neste caso. Interposta esta exceção preliminar, inicio a apreciação do mérito pela demonstração do respeito ao artigo 21 da Convenção Americana no processo de construção da usina Cisne Negro. Para tanto, é preciso primeiramente destacar a diferença deste caso dos demais apreciados por este tribunal, em que houve a responsabilização internacional dos Estados pelo desrespeito ao direito à propriedade. Primeiramente, os paradigmáticos casos Yaquiacha versus Paraguai, de 2003, Salhoya Masha versus Paraguai, de 2006, e Chak Mok Kasek versus Paraguai, de 2010, versam sobre a reivindicação territorial frustrada de terras ancestrais indígenas, as quais sofreram um processo de privatização. Diferentemente, o caso em tela não traz uma postura estatal de privilégio da propriedade privada particular em face da propriedade comunal indígena. Na realidade, trata-se da restrição do direito de comunidades em razão de interesse público na construção da usina Cisne Negro. Neste sentido, o caso Salvador Chiriboga versus Equador, de 2008, também traz este contraponto
entre o interesse estatal de desapropriação e o direito à propriedade privada de particulares. Entretanto, este precedente possui diferenças... Só uma pergunta. Entendo que quando há essa disputa entre o interesse público estatal de desapropriação em conflito com a propriedade privada, mas no caso não é meramente uma propriedade privada, mas uma propriedade comunal, como foi bem definido pelas representantes das vítimas. E como que se aplica, então, essa possibilidade de desapropriação nesse caso? Honorável magistrado, entendo a sua preocupação e, neste sentido, é importante pontuar que este caso difere ainda dos casos da Corte Interamericana Maiana versus Nicarágua, de 2001, e Saramaca versus Suriname, de 2007, além do caso da Corte da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Sarayaco versus Equador, de 2010, pois nestes casos os Estados não cumpriram com os requisitos especiais para a restrição do direito à comunidade no caso de comunidades indígenas. Sustenta-se que, neste caso, o Estado de Atlantis cumpriu com os parâmetros específicos desenvolvidos pela jurisprudência deste tribunal para a restrição da comunidade indígena Chupanqui, especificamente no que concerne ao direito à consulta prévia e de boa-fé. Desta forma, resta provado, honoráveis magistrados e magistradas, que estes precedentes da Corte Interamericana, que resultaram na responsabilização internacional dos Estados pela violação do direito à propriedade, diferem em pontos fundamentais do presente caso, de modo que impedem que este tribunal chegue ao mesmo resultado daqueles. De modo a fundamentar tal constatação, passo à demonstração da adequação da restrição do direito à propriedade das comunidades em questão. O direito à propriedade, de fato, encontra-se materializado nos principais instrumentos internacionais de defesa dos direitos humanos, pois é ele que possibilita que toda pessoa possa usar e gozar de seus bens livremente. Todavia, conforme já mencionado pelos próprios representantes das supostas vítimas, o direito previsto no artigo 21 da Convenção Americana não é absoluto, comportando restrições caso os 3 requisitos genéricos do artigo 21 sejam cumpridos, quais sejam: haja previsão legal, motivo de utilidade pública ou interesse social e o pagamento de uma justa indenização. Com relação ao primeiro destes requisitos, ou seja, da legalidade da desapropriação, o Estado entende, em consonância com a Corte Europeia, no caso Carbonari e Ventura versus Itália, de 2000, que tal legislação deve ser clara, específica e previsível. Neste sentido, Atlantis, cumprindo com tal requisito, de acordo com o esclarecimento do caso número 17, promoveu a declaração de utilidade pública da zona em que seria construída a usina hidrelétrica do Cisne Negro, em consonância com todos os requisitos materiais e formais da legislação interna. Com relação ao segundo requisito, ou seja, da necessidade de um objetivo legítimo em uma sociedade democrática, o Estado de Atlantis entende, em consonância com o voto concorrente do juiz Manuel Robles, no caso Salvador Chiriboga versus Equador, de 2008, que é necessário utilizar no sistema interamericano de direitos humanos o conceito do fair balance, desenvolvido no âmbito da Corte Europeia de Direitos Humanos e que consiste na proporcionalidade entre os meios utilizados e os objetivos almejados na restrição de um direito. Os representantes das supostas vítimas enunciam um conflito de interesses insuperável, colocando de um lado o interesse desenvolvimentista do Estado e de outro o direito à propriedade de comunidades indígenas. Todavia, é necessário pontuar a indivisibilidade dos direitos humanos pautada pelo princípio 5 da Declaração de Viena de 1993. Neste sentido, tais interesses são conciliáveis e foram conciliados pelo Estado com base no princípio do desenvolvimento sustentável. Neste caso, o Estado de Atlantis, tendo em conta a escassez crônica de energia, após um estudo de viabilidade ambiental realizado em 2003 e um procedimento de consulta à comunidade indígena Chupanqui, procedeu à construção da usina hidrelétrica, cumprindo, portanto, com o requisito do fair balance, que neste caso se manifesta pelo princípio do desenvolvimento sustentável.
E essa entidade, uma entidade paraestatal, ela pode realizar uma licitação desse porte com essas finalidades? O que garante uma entidade paraestatal pode realizar uma licitação desse porte para essas finalidades de interesse público? Será que não haveria uma possibilidade de desvio de interesses, de algum tipo de corrupção? Honorável magistrado, a garantia de que tal empreendimento estava livre de corrupção ou de desvio de interesse está no fato de que 40% da empresa Turbowater pertence ao Estado, de modo que, apesar de não ser majoritário, é possível que guie o interesse público de tal empreendimento. Nesse sentido, conforme dizia o princípio do desenvolvimento sustentável previsto na Declaração do Rio de 1992, requer que o empreendimento desenvolvido pelo Estado permita às atuais gerações oferirem benefícios do empreendimento sem preterir a capacidade de futuras gerações de atingirem as suas próprias necessidades, cumprindo com a necessidade de proteção do meio ambiente e dos direitos humanos. Nesse sentido, acerca do terceiro requisito para a restrição do direito à propriedade, previsto no inciso 2 do artigo 21, ou seja, do pagamento de uma justa indenização, a sua análise será feita em seguida, em conjunto com a análise da necessidade ou não de uma proteção especial em função de laços especiais com a terra, primeiramente com relação à comunidade camponesa Laloma e, em seguida, com relação à comunidade indígena Chupanqui. Portanto, iniciando pela comunidade Laloma, pelos decretos estatais de 1985, elas são reconhecidas internamente no estado de Latlantes como comunidades camponesas. Fato este que permitiu a elas auferirem benefícios na forma de subsídios do governo para agricultura e pecuária. Tal fato isolado bastaria para evidenciar a natureza não indígena e não tribal de tal comunidade, a qual, à época da titulação como camponesa, não objetou tal reconhecimento jurídico, porém agora, se valendo da própria torpeza, pretende a proteção adicional conferida pela jurisprudência deste tribunal no caso de povos indígenas. Entretanto... Agente de Estado, como o senhor concilia essa classificação como comunidade camponesa dos decretos de 85 com o princípio da autoidentificação que está previsto por diversas convenções da OIT, na própria declaração da ONU sobre os direitos dos povos indígenas? E mais, né, a própria questão do decreto de 85 ele é anterior à ordem constitucional do próprio Estado de Atlantis. Inclusive, existe alguma contradição com o que prevê a própria Constituição de Atlantis. Como o senhor concilia esses dois parâmetros? Entendo a sua preocupação, honorável magistrado, e caso este tribunal opte por adotar um entendimento consoante com os argumentos manifestados pelos representantes das supostas vítimas, de que, independentemente da qualificação jurídica conferida pelo Estado de Latlantes, é necessário investigar as características culturais da comunidade Laloma para evidenciar a sua natureza indígena ou não, o Estado sustenta que tal comunidade não possui características culturais específicas que justifiquem uma tutela maior ao seu direito à propriedade. Neste sentido, é preciso ressaltar que os integrantes da comunidade Laloma não usam roupas tradicionais, não preservam o artesanato, não possuem formas hierárquicas de organização tradicional e preservam apenas parcialmente o seu dialeto. Se não bastasse, um elemento central para a existência de uma consulta prévia é a existência de uma organização política interna que permita a tomada de decisões conjuntas, conforme evidenciado nos precedentes deste tribunal, no caso Saramacca versus Suriname de 2007 e ainda no caso Ogoni versus Nigéria de 2001 da Comissão Africana de Direitos Humanos, que representa um marco na evolução não apenas dos direitos de comunidades tribais, mas também do direito ao meio ambiente saudável. Porém, queria comentar que a gente não pode esquecer toda a política anterior, né, do próprio Estado Latlantes de arrasar com a sua população indígena, né, fazer casamentos forçados, tudo que as representantes das vítimas mencionaram e a gente sabe. Portanto, até que ponto não manter determinados costumes, não usar mais suas próprias vestes, essa alteração na própria estrutura hierárquica interna não é decorrente de fatores
né, próprios, inclusive, da atuação do Estado num passado recente. Então, a articulação dessa caracterização como camponês, ou uma comunidade camponesa ou uma comunidade indígena, não deve ser feita em abstrato, mas em perspectiva histórica, considerando a própria atuação do Estado. Honorável magistrada, é preciso pontuar que a competência temporal desta Corte se restringe aos fatos após a ratificação da Convenção Americana e da aceitação da competência jurisdicional deste tribunal. Neste sentido, de fato, o Estado de Atlantis não nega que houve um passado em que foram preteridos alguns direitos dos povos indígenas. Entretanto, analisando a matéria que se coloca perante este tribunal neste momento, é possível sustentar que não seria possível conceder uma proteção adicional ao direito à propriedade da comunidade Laloma exatamente em razão do fato de não haver uma organização interna de hierarquia que permitisse a eles tomarem decisões conjuntas. Além disso, é necessário pontuar um argumento interessante de que a própria Comissão Interamericana de Direitos Humanos, reconhecendo a ausência de laços culturais entre os membros da comunidade Laloma, requereu que apenas fosse considerada como suposta vítima a comunidade Chupanqui, ainda que de maneira inadequada, conforme exposto em exceção preliminar. Acerca do requisito genérico do pagamento de uma justa indenização, o Estado, ao depositar o valor de 50% do valor cadastral das terras da comunidade Laloma e oferecer terras alternativas de boa qualidade agrícola, cumpriu com tal dever. A negativa dos integrantes da comunidade Laloma em aceitarem o pagamento de tal indenização foi fundada na alegação de que seria uma comunidade indígena e que, portanto, seria necessária uma consulta prévia. Todavia, conforme demonstrado, a comunidade Laloma não conserva traços culturais e nem organização política que justifique tal tratamento diferenciado. De outra parte, no que concerne a comunidade Chupanqui, esta de fato possui laços culturais entre os seus integrantes que justifique uma consulta prévia, de acordo com suas tradições culturais e com um compartilhamento de benefícios. Entretanto, é necessário pontuar que a consulta à comunidade Chupanqui ocorreu em consonâncias com os requisitos do artigo 32, inciso 2, da Declaração da ONU sobre os Direitos dos Povos Indígenas, já que foram consultados os homens, chefes de família, o Conselho de Anciãos e as demais autoridades da comunidade Chupanqui. É necessário destacar que essa escolha não foi arbitrária, sendo, portanto, infundada a alegação de que o Estado deveria ser responsabilizado por não ter interferido na consulta de modo a dar mais representatividade às mulheres. O pressuposto de proteção adicional a ser conferido à comunidade indígena é o respeito aos seus costumes. Assim, é preciso ter em mente que na comunidade Chupanqui, as mulheres possuem um papel determinado e que não se reflete no processo de tomada de decisões. Além disso, é importante pontuar que a divulgação de informações, de fato, é um requisito muito importante quando tange aos empreendimentos de maior vulto que possam causar afetações à esfera jurídica dos interessados. Neste sentido, por exemplo, o caso Claude Reyes e outros versus Chile, de 2006. Nesse sentido, o Estado, cumprindo com a necessidade de divulgar informações ambientais aos afetados pelo empreendimento da usina hidrelétrica do Cisne Negro, propiciou um relatório autêntico à comunidade indígena Chupanqui. Assim, levando em conta o precedente da Comissão Interamericana Mercedes Berzoisa versus Chile, de 2004, e o caso GNI versus Noruega da Comissão Europeia de Direitos Humanos, de 1983, em que, devido à necessidade de construção de hidrelétricas, o direito à propriedade de povos indígenas foi restringido, conclui-se que o Estado, se pautando pelos requisitos do artigo 21 da Convenção Americana e pelos parâmetros estabelecidos na jurisprudência deste tribunal, não violou o direito à propriedade da comunidade camponesa Laloma e da comunidade indígena Chupanqui. Passando brevemente sobre a alegação de violação do artigo 25 da Convenção Americana, é preciso destacar que o Tribunal Contencioso Administrativo efetuou um controle de convencionalidade, de modo que a eventual reapreciação do mérito deste caso por este tribunal representaria uma violação da vedação à quarta instância.
Dessa forma, concluo a minha argumentação, ressaltando a necessidade de se pautar pelo desenvolvimento sustentável e passo a palavra à senhorita Suhaila Youssef, que concluirá a argumentação do Estado. Muito obrigado. Só lembrando que